Seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Conexões Pedagógicas. Hoje eu vou conversar com mais uma pesquisadora, com a Liliane, e a gente vai falar sobre educação integral. Nós vamos falar sobre a pesquisa, sobre a Liliane pesquisadora e vamos falar também sobre o tema, beleza? Então, seja bem-vinda, Liliane. Obrigada, Vinícius. Quero agradecer essa oportunidade, já parabenizar por essa iniciativa, que eu acho que a educação precisa dessa divulgação, precisa chegar até os professores a pesquisa acadêmica em si, porque acaba ficando só dentro da universidade, né? Uhum. Então, é interessante que vai abranger muita gente. Estou bem contente com o convite. Ah, bom, obrigado por ter aceitado. E uma coisa também, Liliane, que a gente tem valorizado aqui, é que dentro da pesquisa a gente observa que existe uma certa hierarquia daquilo que se produz, o que é mais importante, o que é menos importante, o que é mais importante vai para certas revistas, né? Então tudo é importante, na verdade, mas naturalmente existe uma hierarquia com relação à publicação e difusão. Então a gente tem essa responsabilidade de entender que todas as pesquisas e produções acadêmicas são importantes, os professores precisam delas, elas não podem ficar só no âmbito da instituição, né? Uhum. E então a gente acaba realizando esse trabalho para exercer essa função de levar esses trabalhos que são produzidos tão bem produzidos para todos, né? Essa difusão, então essa democratização da informação e tudo mais, isso é nosso papel aqui com conexões pedagógicas. E nós precisamos de pesquisadores, de pessoas que passaram por esse processo, que trabalharam no âmbito da pesquisa, que estiveram ali na academia trabalhando sistematicamente, né? Então, para a gente começar, eu ia pedir para você falar um pouquinho disso, dessa Uhum. vida de pesquisadora dentro do mestrado, como que chega a escolher um tema como esse, contar essa história para aqueles que têm interesse também de ir para o mestrado ou para o doutorado, enfim, né? Sim. Eu trabalho como professora já há 24 anos, trabalho na rede municipal, particular, e assim, nesse tempo eu passei por todas as turmas do Fundamental 1, e há algum tempo eu trabalho com turma de quinto ano no município. Agora eu estou na coordenação pedagógica, mas até um tempo atrás eu trabalhava com o quinto ano. E uma coisa que eu fui observando que cresceu muito foi a avaliação externa, o papel dela dentro da escola, dentro da elaboração de aulas, a cobrança por nota no IDEB. E em 2017, a minha escola ela começou a atender em período integral. E nos documentos que a gente recebeu, que na época foi atendida pelo Novo Mais Educação, era para ser organizado um currículo na perspectiva da educação integral, que seria uma formação ampla, porque é muito confuso isso, até para os próprios professores, nos artigos a gente vê muito isso, que é muito confundido a educação integral, o termo educação integral, com a educação em tempo integral, que seria o Uhum. tempo expandido, né, da aula. E aí eu comecei a ler para me inteirar, né, do que seria o programa, como seria quando iniciasse. E quando iniciou, eu vi que as oficinas eram voltadas para português e matemática, que reforça o objetivo da criança ir bem na avaliação externa. Uhum. Então, como, né, isso me incomodava muito. E quando eu entrei no mestrado, eu fiz primeiro uma disciplina como aluna não regular, em 2019, em 2020 eu ingressei. E aí eu levei isso, né, essa angústia, e comecei a desenvolver a pesquisa nesse sentido. A mecanização do ensino, que é causada pelos testes padronizados, da gente treinar as crianças para ir bem na prova objetiva, Uhum. em contradição com a proposta de educação integral que norteia esses documentos, né? E aí eu iniciei esse processo de pesquisa, na verdade ficou bem ampla, porque abordou dois assuntos e o meu objeto de pesquisa foi a escola, então a escola interligava ali os dois, mas foi assim uma experiência é, inexplicável, assim, de conhecimento, de entendimento, de mudança de prática. E no final, como é mestrado profissional que eu Uhum. fiz,
a gente desenvolve um produto educacional. E eu pude levar Como uma formação. essa pesquisa para dentro da minha escola, para as professoras que trabalhavam comigo. Uma pena que veio a pandemia e aí não pôde continuar nesse formato de educação integral, Uhum, mas assim, a gente construiu um conhecimento lá dentro da escola que a gente não tinha. sim. E eu acho assim, esse é um caminho, talvez não tão comum para quem vai para o mestrado, porque o mestrado, para muitas pessoas, ele é uma extensão natural da graduação, né? Quer dizer, eu terminei a graduação, preciso ir para o mestrado, Uhum. até porque muitos querem a docência, querem a pesquisa. Agora, o mestrado ele acaba tendo uma outra função muito importante, que é de resolver problemas institucionais mesmo, né, e do sistema de educação, como foi o teu caso, né? Sim, o mestrado acadêmico, assim, em questão de valor, tem o mesmo valor os Uhum, dois, mas o mestrado acadêmico é mais voltado para essa linha de pesquisa acadêmica. O aluno termina a faculdade, ingressa no mestrado, né? E o mestrado profissional, que é o programa que nós temos aqui na UEMP, no campus de Jacarezinho, ele é voltado para a comunidade escolar. Então, assim, o objetivo é, além de eu pesquisar, de eu fazer todo esse trabalho acadêmico, eu vou retornar para a minha instituição com alguma solução, com alguma proposta, com alguma inovação para aquela instituição. no seu caso, é até uma compreensão do que está acontecendo, Sim, né? Porque sim. apesar de nós falarmos sobre educação integral no Brasil há muito tempo, e aí eu falo de tempo integral mesmo, da jornada, parece ser algo novo, né? Porque depois você vai falar melhor. Hoje a gente tem uma disposição no PNE, por exemplo, então ele é uma meta atual para nós Uhum. atingirmos, né? Falando um pouquinho da questão da educação integral que você falou, Liliane, a ideia de educação, na verdade, a educação ela é sempre integral, né? Ou seja, a educação é totalmente diferente de ensino, de instrução. A educação é algo mais amplo. Uhum. Talvez a forma natural de nós entendermos a educação é sempre como algo integral, ou seja, a educação é para formar o sujeito na sua integralidade mesmo. Então, talvez não tenha necessidade de falarmos de educação integral e educação não integral, né? Ela tem que ser assim. No entanto, o problema que você viu é que as escolas elas acabam sendo condicionadas a atingir índices, atingir notas, né? E a ideia de educação integral, a ideia talvez legítima de educação integral, ela fica para trás, segundo plano. Bom, enquanto pesquisadora, você vai percebendo e tendo cada vez mais clareza dessa realidade, dessa problemática. Uhum. E para as pessoas que você coordena, para os outros profissionais que estão na escola, você consegue levar essa clareza também? Os professores conseguem ter essa clareza dessas diferenças e do que nós precisamos atingir? Então, a educação, o termo educação integral, ele é recorrente. Então, assim, desde o do início do século XX no Brasil, ele, de tempos em tempos, ele aparece, sabe? Sempre acompanhado de uma outra fala que cerceadora, assim, dessa educação integral. Sempre tem alguma coisa. Por quê? Porque na sociedade capitalista, nós não conseguimos desenvolver uma educação integral. Dentro do sistema capitalista, nós educamos os alunos para o mercado de trabalho. A Uhum, gente vai de acordo com o que o mercado de trabalho está precisando de época em época, ela é organizada toda a educação, uhum, né? Então, assim, você pode ver que quando começou a falar de globalização, né? Quando começou a ter a necessidade dessa formação globalizada, dessa formação mais intensa ali do aluno que estava na escola, porque é, o mundo estava atravessando uma crise ali, né, uhum, desde a década de 70, a década de 80 ali. Então, na década de 90, começaram a voltar o olhar para a educação como salvadora da uhum, economia. Então, hoje, é esse o papel que a educação tem.
Você pode ver que de tempos em tempos eles mudam, veio o PCNs, que trazia vários contextos para serem trabalhados, agora a BNCC, o ensino médio, por exemplo, Uhum. né, teve uma perda muito grande com essa reestruturação, com a BNCC, falando de escola pública, né? Sim. Falando de escola pública, o aluno perdeu o acesso aos conhecimentos históricos, filosóficos, artísticos, né? Diminuiu Uhum. muito essa grade no ensino médio. Então, não tem como formar o aluno integralmente, porque não é interessante para o sistema, senão ele vai ter consciência do que ele é capaz, de como acontece a exploração, e ele pode se rebelar. Então, por Sim. isso que sempre é direcionado, e a avaliação externa é um meio disso, direcionado o que a nossa sociedade está precisando trabalhar para que esse mercado de trabalho receba ali a devolutiva que ele precisa. A LDB, ela ela dá implicitamente, pelo menos, a ideia para nós do que seria educação integral para ela, ou formação integral, né, que seria formar para o pleno desenvolvimento, exercício da cidadania e qualificação para o mundo do trabalho. Não se diz Uhum. mercado de trabalho. No ensino médio, a palavra mercado de trabalho aparece, né, mas na educação básica como um todo é mundo do trabalho. Então, quer dizer, nós tínhamos uma educação tecnicista, que nós conhecemos bem nos anos 60, dos anos 70. Depois, nos anos 90, surgem novas demandas geopolíticas, inclusive, né, Consenso de Washington para cá. Acho que o Saviani chama esse momento até de neotecnicismo, ou Uhum. seja, um novo momento em que nós precisamos continuar formando para o mercado, mas com novas competências, até chegarmos hoje na BNCC. Bom, até aí a gente tem uma ideia de que realmente fica aquele imaginário de que a escola ela é boa quando ela forma o sujeito para ser um bom profissional, ter um bom salário, ter uma boa profissão e tudo mais. Por outro lado, pelo que você me falou, a formação integral ela depende também de uma formação política, ética, estética, se a gente Uhum. for levar os Artística, princípios filosófica. norteadores, né? E dentro das pesquisas, deixando um pouquinho de lado a preocupação do Estado e não do Estado, mas de governos, né, com os índices, com os números, deixando o Saeb um pouco de lado, como o que você viu assim em termos de valorização dessa educação verdadeiramente integral, que tem até eu vejo que tem até um pouco de um viés progressista, Uhum. porque no senso comum ela não é muito bem aceita. O próprio pai da classe popular, ele não tem bons olhos com relação. Ele, eu percebo que o pai da classe popular, ele entende assim: meu filho tem que conseguir um emprego, o meu filho tem que se colocar no mercado. Ele já não vai valorizar muito a educação mais de caráter talvez um pouco mais humanista, enfim. O que você percebeu na pesquisa? Você chegou a conversar com pessoas, entender um pouco desse imaginário, assim? É, o primeiro passo, né, da pesquisa é a gente fazer ali o estado do conhecimento, é você buscar em outras pesquisas o tema que você está pesquisando para ver o que já foi estudado, o que está sendo falado, os problemas levantados, né? E assim, na maioria dos casos dessas outras pesquisas, os professores não têm consciência do que é a educação integral enquanto formação ampla, formação emancipatória, né, que o aluno possa ter consciência do que ele está aprendendo e possa agir dentro da comunidade dele, depois transformando, que ele se torne realmente um cidadão, porque a educação que a gente trabalha hoje, a gente não pode falar que a gente forma cidadão, né? A pessoa ela se forma condicionada para o que está precisando, Caráter propedêutico para ali, ela né? sobreviver. Uhum. E assim, os pais realmente eles querem que o filho termine, que consiga um emprego, né? E por quê? Porque você só consegue ter esse discernimento se você
tem uma boa alimentação em casa, se você tem um momento de lazer para descansar, se você tem um lugar bom para morar, que você, né, seja amparado. Se não, você luta para sobreviver. Você Uhum. aceita o que está ali de imediato para você conseguir sobreviver, né? E o que o pai quer? Que o filho sobreviva, que ele Sim. consiga. Nem ele tem essa noção. Para ele, se o filho terminar e arrumar um emprego, vai estar bem sucedido, né? Uhum. E por isso que continua girando essa máquina do sistema, né? Porque a informação não é levada da maneira ampla até a pessoa. Hoje, praticamente, a gente trabalha português e matemática. Por quê? Agora, pior ainda, porque veio a pandemia, né? E as crianças precisam aprender a ler e precisam aprender o cálculo básico ali, né? Então, a preocupação das escolas é que os alunos aprendam a ler, que os alunos consigam fazer cálculo. E os próprios professores, e eu falo assim, o meu papel de fala é ali do chão da escola, eu Uhum. também tinha essa preocupação, que o aluno aprendesse a ler, escrever e fazer conta, porque é o que ele ia precisar para viver. Uhum. Mas a gente não pensa que desse jeito ele vai viver de uma maneira precária. A gente vê aumentou muito o caso de problemas emocionais, ansiedade, tudo gerado por questões, a maioria financeira, né, estruturais assim da sociedade, que a gente não tem controle. Uhum. E aí eu não tendo conhecimento do meu papel ali, o que eu estou fazendo ali, por que eu estou ali, como que aquilo é desenvolvido, isso gera um desconforto, porque eu vou ganhar um salário mínimo que muitas vezes não dá para eu passar o mês. Então, assim, na escola, voltando à pergunta que você tinha feito, né? Eu procuro hoje trabalhar com as professoras no sentido assim, é muito importante o conhecimento histórico, o conhecimento científico, as questões filosóficas, as questões do meio ambiente, que vão além da gente desenvolver uma semana da água, Uhum. né? Vai muito além disso. Então, eu busco que elas entendam que trabalhando esses conceitos, eu também estou favorecendo a alfabetização, a leitura, o desenvolvimento da leitura, Uhum. né? Hoje nós temos um número altíssimo de analfabetos funcionais no Brasil. Se a gente for ver os dados do INAF, a, a, o número de alfabetizados que realmente conseguem ler e interpretar é muito baixo. Na última pesquisa, acho que era 8% da população. Uhum. Então, por mais que consiga atingir, porque o IDEB está crescendo, esse ano tem que atingir 6, se eu não me engano, ali para, né, que é a meta do Brasil, por mais que vem crescendo, mas vem crescendo com que qualidade? Será que só a nota, porque hoje, dentro das nossas políticas, qualidade é traduzida em nota. Uhum. Então, a escola que tirou uma nota maior, ela é melhor do que a outra que tirou uma nota maior. Mas eu não levo em conta uma série de questões. Um aluno que veio transferido no último ano para aquela escola e vai ser nota da minha escola. O aluno que não tem o que comer em casa, que ficou sem jantar e veio para a escola no outro dia com fome, ele não vai conseguir Uhum. raciocinar da maneira adequada. Então, assim, os alunos com dificuldades, tem muitos alunos que frequentam a sala de recurso multifuncional, que tem algum laudo, que tem alguma necessidade especial. E a prova é a mesma. Uhum. Eles não têm uma prova adaptada para o nível dele. Porque ele cresceu um pouco, não quer dizer que ele não aprendeu nada. Ele aprendeu. Se a gente pegar ali do começo do ano até o final do ano, ele deu um salto, mas isso não é visto na nota do IDEB. Uhum. Então, assim, o que eu procuro, né, e trabalhei também com o meu produto educacional com a formação, é que a gente precisa levar esses outros conhecimentos para dentro da escola. Porque a criança chega na escola com uma prática social, com uma experiência de vida. Só que Saviani até fala isso, que o papel da escola é trabalhar essa experiência dela cientificamente, para ela entender o porquê dessa experiência que ela está trazendo.
Então, não basta, que nem na escola nova, no construtivismo, ali a gente pegava o que a criança trazia, o que interessava para ela, para desenvolver algum projeto sobre aquilo. Na verdade, não. Você tem que aproveitar a experiência de vida dela para trabalhar historicamente, para trabalhar filosoficamente para essa criança ter entendimento E não dessa. ficar ali num gueto cultural, né, como Sim, ele diz. porque acaba ficando numa bolha, né? É. Agora, dentro do que você falou, tem um ponto que eu acho interessante. Um dos pilares da educação integral, daí você pode me corrigir, é o protagonismo juvenil, né? Ou seja, foi uma coisa que me chama a atenção é o que você falou, jovens ansiosos, jovens que estão sofrendo muitas vezes na sociedade e adultos também. Por quê? Porque nós vivemos um sistema de competição e o próprio o IDEB, o SAEB hoje, tudo isso acaba sendo estruturado com base numa competição, né? Existe a ideia de competição por Uhum. trás disso tudo. Entre países, entre estados, entre municípios, entre escolas, entre pessoas, né? E o protagonismo juvenil, o desejo que nós temos hoje é de fazer com que os jovens, obviamente já desde criança, realizem projetos, passem por um currículo em que eles vão poder ter discernimento da realidade que, mesmo que dura, eles possam fazer suas escolhas conscientemente, se posicionar na sociedade. E essa ansiedade que existe hoje, essa crise emocional que existe, que afeta os jovens, isso que eu estou deixando de lado, como você falou, que tem a questão econômica, a gente vai deixar um pouquinho de lado isso. Vamos Uhum. imaginar que a pessoa teve, economicamente falando, as condições mínimas de sobrevivência. Se alimentou, etc. E ele vai enfrentar um término de adolescência, um mercado de trabalho. Então, essa pessoa que não conseguiu fazer um projeto de vida, que não tem uma personalidade forte hoje para se inserir nesse mundo que nós vivemos, ela vai sofrer, né? Eu sofro porque o outro tem e eu não tenho, eu sofro Uhum, porque exatamente. o outro conseguiu e eu não consigo. E ela não consegue, às vezes, ter essa percepção, ela não foi, eu vou dizer a palavra treinada, mas a ideia seria formada para ela entender que, independentemente de quem tem mais ou não, existem outros valores, como o ser, a questão cultural, a consciência histórica, que são base hoje para a gente viver esse mundo, porque se nós competirmos simplesmente por valores econômicos, em breve a gente precisa de uma terceira, quarta guerra mundial para equacionar as questões sociais, porque não existem recursos econômicos para todos, né? Sim. Então, realmente, essa questão do protagonismo eu acabo vendo como algo muito preocupante, assim, que a gente carece disso hoje, né? Hoje nós não temos mercado de trabalho para todos esses jovens que estão se formando, né? Tem muitas profissões novas, que a gente nem imaginava que surgiria, mas nós não temos eh, profissões assim concursadas, né? Uma segurança maior. Então, o que está sendo incentivado? O empreendedorismo, né? Porque aí cada um acaba sendo responsável pelo Uhum, seu futuro. E isso gera ainda mais essa ansiedade no jovem. uhum, Porque, como você falou, não é todo, por mais que ele tenha tido todas as condições materiais, né, para estudar, mas não é todo jovem que tem esse senso empreendedor. E aí, né? uhum, Então, o ideal na educação integral para o ensino médio, por exemplo, seria fazer ali a junção da parte técnica com a parte científica. Ele continuaria estudando o necessário ali do currículo para ele ter essa consciência enquanto história, né, do ser histórico, e ele desenvolveria aptidões para aquilo que ele se sente mais atraído, porque cada um tem uma facilidade maior em algum campo, né? uhum. Então, a educação integral, ela ofereceria a oportunidade deles lidarem com todos os campos, assim, já iniciarem esse processo de trabalho ainda estudando, para que eles tivessem essa formação científica
e, junto com isso, a formação técnica ali, que mostraria o que ele poderia desenvolver no futuro, ser no futuro, e não geraria essa ansiedade, essa necessidade de protagonismo, porque tem muita coisa que você pode fazer sem ser um empreendedor, sem destacar, ficar na mídia, Uhum, né? Mas isso, né, deveria ser o que os autores trazem. O papel do Estado fornecer, uhum. porque se fica a cargo do aluno ali, do adolescente, ele não tem essa visão dessa necessidade. O Estado, ele, independentemente de nós falarmos de Estado mínimo ou não, ele vai desaparecendo aos poucos, né? Então, o Estado hoje ele contrata menos, ele participa menos da economia. Na gestão em que nós estamos hoje, ele participa mais com políticas assistenciais, que são políticas emergenciais. Então, assim, para o jovem fica muito complicado ele ter segurança de que ele vai estudar, por exemplo, por mais que seja um ensino geral e técnico, porque hoje a BNCC do ensino médio já traz isso, né? Então traz, pelo menos estruturalmente, a gente tem um catálogo nacional de cursos técnico profissionalizantes, a gente tem as integrações e articulações, a gente tem isso tudo, mas a realidade social é muito difícil para o jovem, né? Porque qual é a perspectiva que eu tenho de que vai ter emprego para mim? Ou de que esse emprego vai me empregar dignamente? Ou de que eu Então, vou ter. a BNCC, ela traz, por um lado, essa formação técnica, mas ela tira, por outra, a formação científica, porque o aluno ele vai ter o projeto de vida, por exemplo, né, Uhum, toma muito mais campo do que o ensino de história, do que a filosofia, a sociologia. As escolas vão ali optar pelo que os alunos, a população, a comunidade quer. E o uhum, que a comunidade quer? Ela quer trabalhar, é como você falou, né? uhum, Então, acaba se perdendo tudo isso voltado para o público, né? Para a escola pública, porque a escola particular, ela não tirou da grade essas disciplinas. O uhum, que ela fez? Ela aumentou. Então, o aluno passou a ficar mais tempo na escola, passou a ir no período da tarde, para ele ter essa parte a mais que a base oferece, mas ele não perdeu o conhecimento científico. uhum. Ele continuou tendo essa base ali histórica para ele ter conhecimento. Agora, a parte, né, a população mais pobre que não consegue estudar numa escola particular, ela vai ficar defasada, É só para ela vai ser esclarecer, né? De treinada. repente, quem está assistindo. é, Ou seja, existe algo que está na BNCC, na estrutura, e existe a realidade. Por que que a realidade ela não condiz com aquilo que a BNCC talvez deseje? Porque as instituições, elas, na hora de organizar os itinerários formativos, elas vão organizar dentro da sua capacidade, da sua estrutura disponível e das tendências econômicas da região, não é? Uhum, Então é por isso que o aluno da escola pública ele não vai ter tantas opções, ele vai ter opções normalmente mais voltadas realmente para a qualificação para o mercado, né? uhum. Isso com relação ao ensino médio. Agora, vamos voltar um pouco. Quando a gente fala hoje de um currículo de educação integral dentro de uma escola que trabalha em jornada de tempo integral, que é o caso da sua escola, onde você é coordenadora, Foi até a pandemia, depois da pandemia não, mas voltou. daí voltou porque faltaram recursos ou porque o projeto não se concluiu? Porque na verdade foi assim, em 2017 foi atendido pelo programa Novo Mais Educação. Uhum, E em 2018 já não foi, porque houve cortes já na educação. teto de gastos, né? Em 2019, com o governo atual, ele cortou o programa, então Uhum, não teve. uhum, E aí a escola não teve investimento na estrutura, né? Assim, era muito precária a estrutura, não abrangia uma não vou dizer nem qualidade, mas assim, o mínimo para ter a educação integral. E com a pandemia, a gente precisou se distanciar, não tinha condição da criança dormir ali um perto do outro, porque daí eles dormiam no uhum. horário de almoço. Então, não teve como dar continuidade no programa, voltou ao ensino regular.
É interessante isso, interessante e trágico, né? Porque assim, o Fundeb, ele tem previsão de disponibilidade de recursos para educação integral. Só que é uma previsão genérica, né? Uhum, Os programas normalmente que tratam de educação integral, eles vão trazer os procedimentos e parcerias. Então, qual escola vai, no caso a rede, vai se afiliar, qual escola que vai começar o projeto e inicia todo esse trabalho. Então, quer dizer, houve um corte, um pouco relacionado a medidas de 2017 mesmo, por causa do uhum, teto, e talvez um pouco por causa da bagunça que foi aí nos últimos anos. Eu não quero nem falar de questões eleitorais aqui, porque como educação é um assunto muito científico, né? A gente uhum. precisa sempre lidar com dados, etc., Sim. para ter um posicionamento correto. Mas aí a gente entra numa coisa que para mim é também triste e trágica, mas que não pode nos trazer uma visão pessimista, né? Porque para muitas escolas, a jornada de tempo integral, apesar de ser uma meta do PNE, apesar de ter disposições no Fundeb de repasse de recursos, possibilidades de parcerias com o MEC, etc., ela não vai se realizar por falta de recursos, realmente, né? E o desafio, então, vai ser o quê? Como oferecer a educação integral sem a Uhum. jornada de tempo integral. Essa é uma Isso. preocupação dentro da escola. É, porque assim, a educação em tempo integral, ela, pelo PNE, ela tinha que acontecer até 2024, 50% das escolas do país, Meta e 6, a né? meta 6, funcionando em período de jornada ampliada, que atendesse pelo menos 25% dos alunos, Uhum, né? Não precisaria ser todos os alunos, todos os níveis ali da educação. E agora, e daí ela traz o programa na época, né, que foi feito o PNE, era o programa Mais Educação. sim, de Antes 2010, né? não tinha sido reformulado ainda. Uhum, Então, ela traz como principal estratégia de se alcançar essa meta, a meta 6, né? E é interessante que a meta 7, ela fala da qualidade da educação e de aumentar os índices do IDEB. Então, uhum, ela já relaciona ali, né, ao índice do IDEB. E o programa Mais Educação, quando foi, na verdade, a lei que institui ele é de 2007, ele traz várias áreas de aprendizagem que a criança poderia desenvolver em contraturno, né? A escola organizaria um currículo, até fala lá na meta 6 de tempo integral, mas para organizar o currículo na perspectiva da educação integral, uhum. né? Trabalhando artes, trabalhando esporte, tendo momentos de Eu lazer. vou dar um exemplo. O programa Mais Educação São Paulo, que no caso ele está ainda em consonância com o Mais Educação, até por causa da gestão, né, Haddad depois e tudo mais. Então, o município de São Paulo, ele traz eixos. Então, a princípio, no senso comum, a gente entende assim, vai ampliar a jornada para dar reforço. Realmente, um dos eixos é o É, reforço é, escolar, uhum. mas é um dos eixos, né? Lá eles colocaram esporte, lazer, banda, eu acho que tem atividades cívicas também, Isso, ou tem seja, várias atividades, preparar para a cidadania mesmo, para convivência ali, né, em sociedade. Então, ele trazia, assim, várias opções que poderiam ser trabalhadas. uhum, Aqui em Jacarezinho, como a gente não tem estrutura para que a escola funcionasse em período integral, né, e a criança ficasse na escola o dia todo, eles iam embora e retornavam à tarde para desenvolver algumas oficinas em algumas escolas, não eram todas. uhum, Mas com a mudança para programa novo mais educação, vai dar prioridade para trabalhar aqui, a gente fala as oficinas, né, de português e matemática como reforço da avaliação externa, o documento traz isso, e uhum, recreação. Por quê? Porque recreação é um chamarisco ali para a criança ir para a escola. aham, Então, ela quer ir para a escola, ela quer ter uma diversão, um lazer, entendi. porque ela já passa 4 horas ali estudando.
Então, coloca a recreação como uma forma de trazer essa criança de volta para a E escola. descaracteriza o que seria a Ah, arte, a música, sim, né? sim, porque O valor recreação formativo dessas áreas é e sem descaracterizado. falar que assim os professores eles não têm uma formação para trabalhar dessa maneira, né, na perspectiva de uma educação integral. Eh, Essa questão de realização de projetos que a gente vê, trabalhar com projetos, enfim, isso é palpável, acontece, é possível? Porque, assim, as medidas atuais são medidas de urgência, né? Há um alinhamento, eu vejo pelo menos um alinhamento do governo atual, uma preocupação com aquilo que acontece externamente em termos de educação, né? Uma preocupação que estão dizendo da educação. O Uhum. PISA é uma preocupação. É como se fosse assim, se eu saio do governo, se eu saio depois de 4 anos ou de 8, eu não posso deixar números negativos, principalmente no PISA, porque eu acho que a preocupação maior não é nem tanto o SAEB, é mais as avaliações internacionais. E o IDEB, né? A questão de atingir metas e tudo É, mais. porque o IDEB é consequência do SAEB, né? É consequência. E então, assim, trabalhar reforço de português e matemática é uma medida emergencial, né? Assim, urgentemente a gente precisa fazer com que os alunos se apropriem desses conteúdos para fazer prova, para ir bem e tudo mais, e aí tem essa recreação. O que eu queria saber na prática, até, Eliane, porque daí você tem essa visão da prática, embora o currículo formal trate esse período de recreação, se o currículo real não consegue ressignificar internamente dentro da escola esse período, e a escola, com autonomia a partir do PPP, transformar essa recreação naquilo que se deseja que seja a educação dentro do mais educação anterior. Aham. Sim, a escola ela tem autonomia para se organizar. Até um pouco antes de acabar, eu mandei um e-mail para o MEC, porque eu tinha pensado numa organização que, na minha visão, era ideal, e responderam o e-mail do MEC, né, dizendo que realmente era ideal daquela maneira, que você trabalhasse intercalando uma disciplina, por exemplo, 2 aulas de português, depois uma aula de música. A criança Uhum, dá aquela descansada para ela voltar. Então, se ela ficasse o dia todo, mas fosse intercalando, não ficaria uma coisa cansativa, uhum, né? Mas o que acontece nas escolas? Muitas vezes, como eu te falei, não chega essa informação para os professores, diretores, coordenadores. A gente não está preparada para pensar dessa maneira. A gente sim, pensa o emergencial, sim. a solucionar o problema ali da leitura e da escrita. Uhum, Mas isso, na prática, fica muito maçante, porque o aluno de manhã ele já trabalha português, matemática, né, que é a maioria das disciplinas da grade, e à tarde ele volta para trabalhar português e matemática. sim. Então, aquilo, em vez de ajudar, na minha opinião, faz com que se torne mais cansativa essa aprendizagem. Uhum. A criança não consegue desenvolver as potencialidades dela. Quando poderia, por exemplo, numa aula de história, né, ciências, Ou de arte. você pode trabalhar o texto, você vai trabalhar, em tudo você trabalha o português e a matemática. Uhum. A língua portuguesa e a matemática está em tudo. Então, você não precisa fazer reforço de português. Você poderia trabalhar um outro campo do conhecimento voltado para a alfabetização, por exemplo, Sim. sabe? Organizar dessa maneira, que é o que a gente, na nossa escola hoje, tenta fazer. Tenta organizar o nosso currículo ali dentro do projeto político-pedagógico dessa maneira, de trabalhar todas as disciplinas voltada para fortalecer a alfabetização. Só que uma coisa interessante também, eu trabalhei um tempo na Secretaria da Educação, então eu tinha contato com os projetos políticos pedagógicos das outras escolas, e nessas pesquisas que eu fiz para a dissertação, nem sempre o projeto político pedagógico está de acordo com a realidade ali da escola. Muitas vezes, inclusive, o termo educação integral é usado totalmente de maneira errada, inadequada ali para aquela realidade. Então, eu acho que
a formação dos professores é muito importante, Uhum. extremamente importante, para que, e quando eu digo professores, é toda a categoria, né? Gestores, coordenadores ali, enfim, a própria Secretaria de Educação, para que ela tenha o entendimento da educação integral, porque a educação integral ela não precisa necessariamente de uma jornada ampliada. Ela pode acontecer em 4 horas, Uhum. mas eu tenho que reestruturar o meu projeto político-pedagógico. Eu tenho que reestruturar a maneira que eu vou desenvolver aquele conteúdo na escola, né? Sim, e inclusive a resolução, por exemplo, deixa eu citar uma aqui que fale disso. A 7 de 2010, que é do ensino fundamental de 9 anos, ela traz a ideia de qualidade social. Então, não fala de padrão de qualidade como outros documentos. Ela fala de qualidade social. Então, o que seria a qualidade social? Dentro de um determinado contexto, discutir qualidade é algo extremamente contextual, né? Então, Uhum. educação integral. Como que a gente vai discutir educação integral dentro dos recursos, do tempo, das pessoas que nós temos aqui, recursos inclusive humanos, né? Dos professores que nós temos e tudo mais. E a gente vê que, estudando educação cada vez mais, existe uma, uma questão que é fundamental. A educação ela funciona muito bem quando bem planejada e bem executada, mas antes um planejamento, né? Então, se você pensar em níveis de planejamento estratégico, tático, operacional, que é a mesma estrutura de planejamento que existe dentro de uma empresa, mas dentro da escola não vai funcionar como em uma empresa, vai funcionar como em uma escola. Essa organização faz toda a diferença, mas a gente observa que a educação, e aí eu estou falando como quem está de fora, que conversa com educadores, com professores, aliás, do Brasil todo. O que acontece é que o professor, o coordenador, o diretor, ele está tão preso no operacional todos os dias, num modelo tão burocrático de escola, que ele tem pouco tempo para pensar estrategicamente, né? Uhum. Então, muitas vezes, a formação não é só com relação aos conceitos de educação ou como avaliar, mas como planejar estrategicamente a escola, como planejar estrategicamente um currículo de educação integral para uma jornada de 4 horas. Essa é uma dor que você percebe, assim, no dia a dia ou não? Fui muito longe. Não, assim, inclusive é bem atual. Essa visão gerencialista da educação, assim, uma visão empresarial, ela tira do profissional ali que está na escola a visão humana. Uhum, Porque o que essa visão estratégica busca são resultados, né? E eu penso que o que a escola busca é aprendizagem. Porque a gente tem que ver o que o meu aluno aprendeu, eu penso a avaliação no seguinte sentido: o que ele aprendeu e o que ele não aprendeu para que eu possa reelaborar o meu planejamento e atender aquilo. Eu não uhum, vou pensar, esse aluno tirou a nota tal e esse tal, e vai passar, não vai passar. E no estratégico você lida com isso, você lida com resultados, né? Essa visão empresarial que está muito presente dentro da educação. E eu acho que o principal é a formação humana. Como que eu posso, qual metodologia eu posso desenvolver na minha escola que vai atender melhor a aprendizagem dos meus alunos? uhum. Como que eu faço para esse professor entender a necessidade de ter essa metodologia, de não trabalhar tudo solto ali? Então, acho que a grande diferença que a gente, né, tem entre essa visão gerencialista, essa visão empresarial, que está muito presente dentro das secretarias de educação, dentro das escolas, é a falta da formação humana, a falta de levar em conta o que foi aprendido, o que o aluno aprendeu. Porque o aluno que chega na escola com algum incentivo de casa, tinha livrinho, tinha jogos, tinha brincadeiras, né, brinquedos pedagógicos, alguma coisa nesse sentido, a família lia a história, essa criança se desenvolve muito mais rápido pedagogicamente. A criança que não tem nada disso, que o primeiro contato com o mundo letrado é a escola, ela vai ter muita dificuldade para acompanhar. E você tem, às vezes, sala com 30 alunos mesclada, né, com alunos assim que vêm de várias situações e você tem que dar conta de trabalhar ali a aprendizagem, porque nós não temos uma estrutura de escola
que favorece a aprendizagem dos alunos. Foram mudando, foram os conceitos, mas a escola continua a mesma. A escola Uhum. continua aquela que fica um aluno atrás do outro, que o professor é o detentor do saber, né? Então, nós precisamos, e eu acredito que o principal investimento é na formação do professor. A formação inicial, ali na universidade, e a formação continuada em sala de aula mesmo. Eu vou trazendo esses comentários, inclusive, porque uma coisa é a gente ler sobre isso e outra coisa é ouvir uma coordenadora de escola que realmente ratifica, né, aquilo que estão escrevendo, né? Ou seja, essas dificuldades que se tornam às vezes até um clichê a gente falar delas, mas elas existem e persistem. Agora, um outro detalhe é um paradoxo que eu vejo, não sei se você vê isso também, eu acredito que sim. Por exemplo, então nós não vamos ensinar arte, música, lazer, que seriam objetos de ensino realmente. Não é viver o lazer pelo lazer, mas entender o que é o lazer, a importância do lazer na constituição do ser humano, né? Trabalhar isso de uma forma bem esclarecedora. Enfim, não teremos isso. A gente vai ter um tempo de recreação, que é a proposta, né? Sim. E aí vamos dar ênfase em português e matemática, porque principalmente as crianças das camadas populares precisam ser alfabetizadas rapidamente. Então tem lá 2 anos, terceiro ano muita gente vai chamar ali de um período extra para consolidação, né, da alfabetização. Por que eu vejo como um paradoxo? E é muito direcionado para as classes populares. Porque uma criança da classe média, como você acabou de dizer, ela não aprende a ler e escrever simplesmente lendo e escrevendo. Ela aprende muito a partir da relação que ela tem com os bens culturais. Então, com aquilo que ela consome culturalmente. Né? E a escola de educação integral, que oferece educação integral e jornada em tempo integral, não que a educação tenha que ser compensatória, mas ela acaba compensando para a classe popular esse acesso à cultura que ela não tem, como as crianças da classe média para cima. Então não faz muito sentido nós defendermos, nós que eu falo, certas pautas de governo, defender que a criança, defender, por exemplo, a forma como a criança da classe média aprende, ela se alfabetiza rápido, e depois jogar isso para a criança da classe popular como se ela fosse aprender simplesmente realizando exercícios, né? Quando, na verdade, aquela outra criança teve acesso ao mundo cultural, que Sim. estaria justamente na música, na arte, no lazer, etc. Mas aí Eu. você pode ver, desculpa te interrompendo, na LDB a gente traz, ela fala ali da qualidade da educação. Todos os documentos posteriores trazem como qualidade mínima da educação. Então, Verdade. isso aí já cria Um assim, um parâmetro. parâmetro para que a escola faça o que dá. Eu vou fazer Uhum. o que dá. Do jeito que eu tenho a minha estrutura ali, eu faço acontecer, porque eu preciso, está na lei. Então, assim, esse padrão mínimo de qualidade, eu acho que interferiu muito no desenvolvimento de uma educação de qualidade, realmente, enquanto aprendizagem, formação humana mesmo, né? Porque nesse projeto, quando tinha o projeto Mais Educação, eram monitores que eram mandados para a escola, que não era a escola que escolhia. Então, Uhum. a secretaria fazia ali um processo de seleção e escolhia os monitores. Esse monitor que vai trabalhar recreação, eu poderia pedir para ele desenvolver alguma coisa sobre música, né? Mas ele às vezes não tem aptidão, E não tem a formação não tem a adequada, né? formação adequada. É. Liane, o tema é amplo e eu vou precisar que você volte uma segunda vez para a gente falar, de repente, do histórico, né, da Isso. educação integral, das políticas que foram realizadas ao longo da história, porque daí já é algo mais informacional mesmo, né? Aham. E talvez a gente consiga discutir como os recursos estão sendo, pelo menos minimamente direcionados, os cortes, né, fazer um estudo com relação a recursos
Porque o assunto é amplo, né? Um A assunto. gente nem conseguiu falar Anísio Teixeira, né, dos centros lá Das escolas educacionais, da parque. Escola Parque, Uhum. do CIEPs, do Darcy Ribeiro, Sim. Depois né, que esses projetos eles desenvolveu. vão se transformando, acho que SIACs, CAICs, né? Eles vão ganhando O nomes, do né? Darcy Ribeiro foi. Na verdade, assim, o mais próximo que teve de educação integral foi esse das escolas parques do Anísio Teixeira, Uhum. né? Que eram dois locais separados, escola classe e escola parque. Na escola parque era desenvolvida uma imensidão de atividades, né? Uhum. E que, infelizmente, acabou com o golpe militar em Sim, no 64. Distrito Federal chegaram a ter, se eu não me engano, 18 escolas parque, né? Que funcionaram por um certo tempo, mas foi pouco tempo, né? E daí na década de 80 volta ali, né, com o Brizola, Uhum. No Rio de Janeiro, governador, né? o Darcy Ribeiro era vice, e ele tenta resgatar essa ideia do Anísio Teixeira, Uhum. né? E aí faz lá os CIAPs, tudo, e coloca só que de um cunho muito assistencialista. Ali a criança ela tinha todo o amparo, que é importante porque, né, nessa sociedade tão precária que nós temos, muitas pessoas não têm acesso a um atendimento psicológico, Uhum. odontológico. Então, lá o Darcy Ribeiro colocou tudo isso e gerou uma insatisfação muito grande, tanto da população quanto de pesquisadores, por esse cunho assistencialista. Uhum. Então, assim, é bacana a gente. Uma preocupação com a dimensão do cuidar e talvez não tão grande com o do educar, né? Isso. Bom, aí tem uma história longa para a gente falar, porque são várias iniciativas, então, a partir do Anísio Teixeira. Só para uma coisa que eu acho interessante, o Anísio Teixeira, uma das ideias que ele defendia é que dentro das escolas parque, a, alunos de classe popular pudessem conviver com alunos de classe alta, né? Ou seja, Isso. ele queria ele tinha essa ideia de inclusão nesse sentido, de convivência com a diversidade, né? Que era algo muito interessante. Então a gente vai ter muita coisa para falar. Essa ideia estava presente também na ideologia ali do Darcy Ribeiro, mas o que aconteceu? Essa classe mais abastada não queria os filhos estudando com essa classe mais pobre, Uhum, porque poderia ter exemplos ruins. Então, eles foram saindo dessas escolas e acabou ficando uma escola assistencialista mesmo, que uhum, atendia a população mais pobre. Então, é um outro problema grande que a gente, né, tem que enfrentar dentro dessa sociedade de classes que é tão díspare, assim, a condição de um e a condição de outro. uhum. Eu acho que eu vou deixar até um desafio, né, para a gente conversar, que é entendendo essa missão dos educadores de realizar transformação dentro da escola, de oferecer resistência muitas vezes, e aí dá a impressão que eu sempre tento transcender, às vezes, talvez não seja nem possível, mas eu tento transcender questões eh, ideológicas e partidárias, mas a verdade é que, por mais que a gente queira a presença do Estado, por mais que a gente deseje isso, um Estado mais presente, não controlador, mas apoiador, não sei se isso está na realidade nem no futuro, né? Então, Não, o desafio da nossa próxima conversa, Liliane, seria o que que a gente pode fazer no dia a dia, no chão da escola, na prática, nos esforços, na uhum, doação dos profissionais da educação, para ter um sistema que realmente ofereça essa educação integral e consolide essa educação integral. Então, assim. o Estado hoje, o papel do Estado é o Estado avaliador, né? Ele, como você falou, ele distribui ali as funções, mas ele avalia no final para poder distribuir verba, Uhum, né? Então, assim, tudo gira em torno de conseguir mais verba para conseguir desenvolver uma educação melhor. Então, tanto a escola como a Secretaria de Educação, quanto o Estado, né? Para conseguir ir bem nessas avaliações, tirar uma nota boa e que isso acaba gerando mais financiamento, porque o sim. Banco Mundial ali está muito presente na educação, nessas diretrizes, né? Até seria um tema para uma outra conversa, mas assim, eles influenciam diretamente na educação, na aplicação ali do currículo
que a gente vai trabalhar. Então, eu acho que o grande desafio mesmo é ali no chão da escola, o professor ter entender a necessidade dessa formação. O ideal seria com a jornada ampliada, porque Uhum. teria mais oportunidade para a criança estar em contato com coisas que muitas vezes não tem em casa, mas no momento a gente vê que isso é quase impossível, porque não tem verbas, né, depois do corte do programa, as escolas não têm como atender esses alunos em período integral. Bom, a gente vai ter que discutir mais sobre isso e tentar encontrar uma luz no fim do túnel, né? Até porque essa acaba sendo uma proposta também, a gente poder gerar ideias. E nesse caso, a gente conta com quem está aí nos assistindo para deixar links de estudos, medidas que foram tomadas, parcerias que foram realizadas, Brasil afora, que de repente possam servir de ideias para, né, para as diversas redes de ensino, enfim. Deixe seu comentário sobre educação integral, sobre o que você achou dessa conversa, sobre temas que você gostaria de ouvir aqui no Conexões Pedagógicas. Liane, obrigado. Teremos mais conversas. Valeu por participar, por nos ajudar aqui, por trazer as tuas experiências, né? E é isso. Eu que agradeço e estou à disposição. Acho que nosso objetivo é melhorar a educação, né? Então, É isso aí. estou aqui. Maravilha. Gente, um abraço. Até a próxima.